Você já se perguntou por que instituições financeiras registram lucros bilionários, mesmo quando a economia está em crise? Enquanto empresas comuns precisam fabricar produtos, contratar equipes enormes e gerenciar estoques complexos, os bancos continuam batendo recordes de faturamento. E não importa se o país vai bem ou mal, o lucro deles só aumenta. Isso não acontece por acaso, meu amigo. Existe um modelo de negócio extremamente lucrativo por trás dessa realidade. E hoje você vai entender exatamente como esse sistema funciona. E mais importante ainda, como usar essas mesmas regras a seu favor para virar esse jogo de uma vez por todas. Se você quer sair da dependência financeira e finalmente construir uma base sólida de patrimônio, presta muita atenção porque o que vou revelar nos próximos minutos pode transformar completamente a sua relação com dinheiro. E antes de continuar, deixa o like neste vídeo agora, porque esse conteúdo não é para todo mundo. É só para quem realmente quer mudar de vida. Vamos lá. A máquina de lucro das instituições financeiras funciona de um jeito simples, mas extremamente eficiente. Elas captam recursos de quem tem sobra pagando uma taxa baixíssima e depois alugam esse mesmo dinheiro para quem está precisando cobrando taxas altíssimas. Essa diferença gigantesca entre o que eles pagam e o que eles cobram tem um nome técnico que você precisa conhecer: spread bancário. E é justamente esse spread que explica por que você deixa seu dinheiro rendendo algo em torno de 10% ao ano, mas quando precisa de crédito, paga 7, 8, até 10% ao mês. Sim, você não leu errado. Ao mês. Agora pensa comigo. Se você tem R$1.000 investidos rendendo R$100 em um ano inteiro, mas pega emprestado os mesmos R$1.000 pagando R$100 em apenas um mês, quem está ganhando nessa conta? Essa assimetria não é um erro do sistema, ela é o próprio sistema. E o combustível que alimenta essa engrenagem é algo muito específico: a sua fragilidade financeira. Porque a verdade inconveniente que ninguém fala é que essas instituições não foram criadas para servir quem já tem estabilidade. Elas foram desenhadas, calibradas e otimizadas para lucrar em cima de quem não tem. Por isso existe um momento exato em que a dinâmica começa a mudar. Não é quando você compra um carro zero, não é quando muda de apartamento, não é quando recebe uma promoção. O ponto de virada acontece quando você simplesmente para de depender do sistema. E no contexto brasileiro, considerando o custo de vida, imprevistos e capacidade de manobra financeira, esse ponto costuma estar em torno de uma reserva líquida de R$30.000. Esse valor não vai te colocar em uma mansão, não vai te fazer viajar pelo mundo, mas vai te dar algo infinitamente mais valioso: autonomia de decisão. Vamos trazer isso para a vida real. Imagina 2 trabalhadores, ambos ganhando R$4.000 por mês. O primeiro vive com a conta sempre no limite. Qualquer imprevisto vira uma catástrofe. Um problema de saúde, um conserto urgente no carro, uma despesa inesperada com a família. E como ele resolve? Parcelando no cartão, usando o cheque especial, entrando no crédito rotativo. Ele aceita juros abusivos porque na cabeça dele não existe alternativa. Esse perfil de cliente é ouro puro para o sistema financeiro. Agora pega o segundo trabalhador. Mesma renda, mesmas responsabilidades, mas com R$30.000 guardados em segurança. Quando surge um problema, ele resolve à vista. Quando aparece uma oportunidade real, ele aproveita sem se endividar. Quando o banco oferece crédito pré-aprovado com condições duvidosas, ele simplesmente recusa. Esse cliente usa todos os serviços, toda a estrutura, mas não alimenta a parte mais lucrativa do negócio: os juros compostos sobre dívida. E é por isso que, internamente, ele é classificado como cliente de baixa rentabilidade. Existe uma métrica que poucos conhecem. Além do score de crédito que todo mundo já ouviu falar, as instituições financeiras mantêm um score interno de rentabilidade. Esse score mede quanto lucro você gera para o banco. Quem vive endividado e pagando juros tem score de rentabilidade altíssimo. Quem tem reserva e paga tudo à vista tem score de rentabilidade baixo. E aqui entra uma estratégia que eles nunca vão admitir publicamente. Existe um interesse sistêmico em te manter longe da educação financeira real. Quanto menos você entende sobre juros compostos, inflação, poder de compra e planejamento, mais você consome de forma impulsiva e mais você precisa de crédito caro.
A comunicação das instituições financeiras trabalha constantemente para desmotivar a formação de reservas. Eles comparam qualquer economia que você faça com carros de luxo, imóveis caríssimos, viagens internacionais, padrões de consumo totalmente fora da sua realidade. A mensagem subliminar é sempre a mesma. Se você não pode comprar tudo agora, não vale a pena guardar nada. E se você acredita nisso, você gasta. Se você gasta, volta para o ciclo. Se você volta para o ciclo, o sistema venceu. Mas os dados da realidade brasileira contam uma história completamente diferente. A maioria absoluta da população não tem sequer R$1.000 de reserva de emergência. Muita gente não chega nem a R$500 guardados. Então, em termos práticos de segurança e estabilidade financeira, quem consegue acumular R$30.000 já está no topo da pirâmide de proteção do país. Mesmo que essa pessoa continue levando marmita para o trabalho, usando transporte público e morando de aluguel. O impacto dessa reserva não é estético, é estrutural. Pensa na seguinte situação cotidiana que acontece o tempo todo. Você vai comprar um produto e o vendedor oferece 12 vezes sem juros ou 15% de desconto à vista. Quem não tem reserva parcela automaticamente. Quem tem reserva aproveita o desconto. Esse desconto quase sempre representa o lucro que a instituição financeira teria com o parcelamento. Quando você paga à vista, você está literalmente tirando dinheiro da receita do sistema e colocando no seu próprio bolso. Agora multiplica esse efeito por todas as compras do ano. Mercado, materiais de construção, eletrônicos, cursos, seguros, impostos. Quem tem reserva vive substancialmente mais barato. E o sistema odeia isso. Mas existe um efeito ainda mais profundo que pouquíssima gente percebe. O efeito psicológico. Viver sem nenhuma reserva mantém seu cérebro em estado constante de alerta e ansiedade. Você pensa só no curto prazo, na próxima parcela, no próximo boleto, no limite do cartão. Esse estado mental reduz drasticamente sua capacidade de planejar o futuro e faz com que decisões ruins pareçam razoáveis. É nesse estado de desespero silencioso que contratos abusivos são assinados, que taxas absurdas são aceitas, que oportunidades reais são ignoradas. Agora coloca R$30.000 na conta dessa mesma pessoa. A mudança é imediata. Ela dorme melhor, negocia com mais firmeza, pensa estrategicamente no longo prazo. E uma pessoa que consegue pensar no longo prazo é extremamente difícil de explorar. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, disse uma frase que resume isso perfeitamente. O mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. E isso vale para tudo na vida financeira. Quem tem paciência e reserva vence. Quem não tem, perde. Existe um conceito poderoso em negociação que se aplica perfeitamente aqui. Vence quem pode simplesmente levantar e ir embora. Se você depende desesperadamente de um crédito para sobreviver, você aceita qualquer condição que te oferecerem. Mas se você tem uma reserva sólida, você pode olhar para a proposta, avaliar friamente e dizer não. Esse poder de recusa, essa capacidade de ir embora sem medo, é o que mais assusta o sistema. Porque instituições financeiras não querem clientes livres e autônomos. Elas querem clientes dependentes e previsíveis. Além disso, ter liquidez te coloca em uma posição estratégica durante momentos de crise. E o Brasil, infelizmente, vive ciclos constantes de instabilidade econômica. Nesses momentos, quem tem dinheiro disponível consegue comprar muito melhor. Veículos aparecem com preços abaixo da tabela, equipamentos são vendidos com descontos reais, pessoas endividadas precisam se desfazer de patrimônio rapidamente. Quem aproveita essas oportunidades não é o banco, é quem tem reserva em mãos. Ter liquidez te coloca do lado de quem se beneficia da crise, não do lado de quem é esmagado por ela. E quando você finalmente entende essa dinâmica, percebe algo fundamental. R$30.000 não são para consumo, são para proteção. Proteção contra juros que corroem seu patrimônio. Proteção contra decisões impulsivas baseadas em emoção. Proteção contra aceitar qualquer emprego, qualquer salário, qualquer condição de trabalho só porque você está desesperado. Não é liberdade financeira completa, mas é fôlego.
E fôlego muda absolutamente tudo na sua trajetória. O sistema inteiro foi calibrado para premiar bons pagadores de dívida, não bons acumuladores de patrimônio. Por isso, muitas vezes, alguém que parcela tudo, mas paga em dia, tem score de crédito maior do que alguém que paga tudo à vista e não deve nada. Entender isso liberta você de buscar a aprovação do sistema e te faz focar no que realmente importa: solidez na sua própria vida. E aqui entra uma verdade espiritual que conecta perfeitamente com essa realidade financeira. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, diz: "Os planos do diligente conduzem à abundância, mas o apressado certamente cairá na pobreza." Esse versículo resume toda a estratégia de construção de patrimônio: paciência, disciplina e planejamento. R$30.000 não representam o fim da sua jornada financeira. Representam um momento em que a gravidade do sistema começa a perder força sobre você. É quando os juros param de trabalhar contra você e começam, ainda que devagar, a trabalhar a seu favor. R$30.000 aplicados em um título de renda fixa conservador, rendendo 100% do CDI, te dão um retorno mensal de aproximadamente R$300. Pode parecer pouco, mas é um marco psicológico fundamental. É o momento em que você percebe que o dinheiro pode trabalhar para você, e não o contrário. Mas o sistema não teme esse valor em si. Ele teme a mentalidade que você desenvolve para chegar lá. Porque quem aprende a acumular 30.000, aprende disciplina, aprende a adiar gratificação, aprende a diferenciar desejo de necessidade. E quem desenvolve essas habilidades raramente volta a ser refém de crédito caro. Essa transformação interna é irreversível. Você passa a enxergar armadilhas financeiras que antes eram invisíveis. Você questiona ofertas que antes pareciam vantajosas. Você prioriza a construção de patrimônio em vez de aparência de riqueza. E tem mais. Quando você atinge essa marca, você automaticamente passa a fazer parte de um grupo extremamente seleto no Brasil. Segundo pesquisas recentes sobre comportamento financeiro, menos de 20% da população economicamente ativa possui reserva de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Ter R$30.000 guardados já te coloca entre os 20% mais preparados financeiramente do país. Isso não é arrogância, é estatística pura. Agora vamos falar sobre construção prática. Como você sai do zero e chega nesses 30.000? Primeiro, você precisa entender que velocidade não é o mais importante. Consistência é. Se você conseguir poupar R$500 por mês, vai chegar em 30.000 em 5 anos. Se conseguir R$1.000 por mês, chega em 2 anos e meio. Se conseguir R$2.000 por mês, chega em pouco mais de 1 ano. O importante é começar e não parar. Pequenos valores acumulados com disciplina viram montantes significativos. Segundo passo, automatize. Transfira o valor da sua meta de poupança no mesmo dia que recebe o salário. Não espere sobrar, porque nunca vai sobrar. Trate sua reserva como uma conta obrigatória, tão importante quanto aluguel ou energia elétrica. Terceiro passo, proteja essa reserva. Mantenha em aplicações de liquidez diária, conservadoras, sem risco. Não é hora de arriscar, é hora de acumular. CDB, Tesouro Selic, Fundos DI, segurança primeiro. Quarto passo, ignore comparações. Você vai ver pessoas gastando em viagens, eletrônicos, roupas de marca. Deixa. Cada um escolhe seu caminho. Você escolheu construir base sólida, enquanto outros escolhem aparência. E daqui a alguns anos, quando eles estiverem sufocados por dívidas, você vai estar em uma posição de força que eles nem imaginam. Quinto passo, celebre marcos. A cada 5.000 acumulados, reconheça seu progresso. Não gaste, mas comemore internamente. Isso reforça o comportamento positivo e te motiva a continuar. E aqui entra uma reflexão importante sobre mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância. Mentalidade de escassez te faz gastar tudo porque você acha que nunca vai ter de novo. Mentalidade de abundância te faz poupar porque você confia que sempre haverá oportunidades. Construir reserva é treinar mentalidade de abundância. É dizer para o universo: eu confio que posso construir, que posso crescer, que posso prosperar. Napoleon Hill, autor do clássico Quem Pensa Enriquece, ensinou:
A riqueza começa com um estado de espírito, com um propósito definido e com pouco ou nenhum esforço além de trabalho duro. Essa frase captura a essência de tudo que estamos falando. Construir patrimônio começa na cabeça, na decisão consciente de mudar de vida, e se concretiza através de ações consistentes no dia a dia. Além disso, existe um efeito cascata poderoso. Quando você tem reserva, você atrai melhores oportunidades. Parece místico, mas é prático. Com dinheiro em mãos, você pode aproveitar promoções reais, investir em capacitação profissional, abrir um pequeno negócio, trocar de emprego sem medo. Oportunidades sempre existem, mas só quem tem munição financeira consegue aproveitá-las. E vamos ser honestos sobre uma realidade dura. O sistema educacional não te prepara para isso. Você passa anos estudando química, história, matemática avançada, mas ninguém te ensina sobre juros compostos, sobre inflação, sobre orçamento doméstico. Essa lacuna não é acidental. Um povo financeiramente educado é um povo muito mais difícil de controlar e explorar. Por isso, educação financeira virou responsabilidade individual. Você precisa buscar, estudar, aplicar. Então, recapitulando tudo de forma clara, construa sua reserva de R$30 mil como prioridade máxima. Use esse capital como escudo contra juros abusivos e como trampolim para oportunidades. Desenvolva a mentalidade de longo prazo. Pare de buscar a aprovação do sistema e foque em solidez real. Aprenda a dizer não para propostas ruins. Cultive paciência, porque riqueza sustentável não se constrói da noite para o dia. E lembre-se sempre, o maior risco para qualquer instituição financeira não é você ficar milionário, é você ficar independente, porque cliente independente não gera lucro. Cliente dependente gera lucro constante. Escolha conscientemente de que lado você quer estar. O jogo existe, as regras estão postas, mas você não é obrigado a jogar como peão. Você pode jogar como estrategista. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas, algo que já superou, algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima, conquiste o extraordinário.